Questão 144 do Enem, Reaplicação 2020, de Matemática. Os alunos do curso de Matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura, no formato de um triângulo equilátero, em que os seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada, inscrita na placa, conforme a figura. Então aqui a gente tem a placa triangular e os nomes vão ser escritos aqui dentro desse quadrado. Considerando que a área do quadrado, em que apareceram os nomes dos formandos, mede 1 metro quadrado, qual é aproximadamente a medida, em metros, de cada lado do triângulo que representa a placa? Utilize 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se depara com um problema matemático é separar os dados que o enunciado te dá. Então, vamos lá, ele diz que a gente tem um quadrado que está escrito em um triângulo equilátero, cuja a área do quadrado mede 1 metro quadrado. Então daqui a gente já pode tirar que a gente sabe que a área do quadrado é igual a L vezes L, que é a mesma coisa que L ao quadrado. E ele diz que a área equivale a 1 metro quadrado. Isso implica que o lado do meu quadrado vai ser igual a raiz de 1, que é igual a 1 metro. Então a gente já tem o lado do quadrado, que vale 1 metro. Então vou colocar aqui no desenho. Ele também disse para utilizar a raiz de 3 igual a 1,7. Então vamos fazer algumas considerações. O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. Então eu vou chamar o ângulo dele de alfa. Então aqui eu tenho um alfa, aqui eu tenho um alfa e aqui eu tenho um alfa. Já que é um triângulo equilátero, então os 3 ângulos dele são iguais. O segundo passo é lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, independentemente do triângulo. Se ele é um triângulo equilátero, se é um triângulo isósceles, escaleno, triângulo retângulo, enfim, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, a gente vai aplicar isso aqui no triângulo equilátero. Então, alfa mais alfa, que são os 3 ângulos dele, tem que ser igual a 180 graus. Alfa mais alfa é igual a 3 alfa. 3 alfa é igual a 180 graus. Implica que alfa é igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus. Pronto, então a gente já sabe o valor do ângulo. Então agora o próximo passo é colocar a variável que a gente quer encontrar. No caso é o lado do triângulo. A gente quer, o problema pede esse lado aqui, ó. Vamos chamar ele de A. Qual é a sacada da questão? A gente sabe que o lado do quadrado é 1. Então aqui também vale 1, ó. Então se a gente encontrar esse pedaço aqui, ele é igual a esse pedaço aqui, ó. Então no final eu vou só pegar o 1, vou somar com esse pedaço e eu vou ter o resultado da questão, que é o valor do lado do triângulo. Como é que eu vou encontrar esse pedaço aqui? Vou chamar ele de x. Se eu tenho um ângulo e eu tenho um lado aqui do triângulo, esse triângulo aqui ele é retângulo. Ele tem um ângulo reto bem aqui. Se eu tenho o ângulo e eu tenho esse lado, eu posso aplicar a tangente, né? Então como é que vai ficar? Tangente alfa é o que? 60. Então a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, 1, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é o x. Tangente de 60, tabela dos ângulos notáveis, raiz de 3. Então raiz de 3 é igual a 1 sobre x. X é igual a 1 sobre raiz de 3. Aqui eu posso racionalizar, né? Racionalizar significa multiplicar pela raiz em cima e embaixo. Então vou ficar com raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, raiz de 3
Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é igual a 3. Então, 3 raiz de 3. Ele pede para considerar raiz de 3 igual a 1,7. Então, 1,7 dividido para 3. 1,7 dividido para 3. Corta aqui, vai ficar 0,5 vezes 3, 15. Sobra 2. Acrescento 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Aqui já tenho duas casas decimais, já é o suficiente, né? Já que as alternativas só possuem uma casa decimal. Então, encontrei o valor de x. X vai ser aproximadamente 0,56. Então, agora é encontrar o valor de A, né? A vai ser igual a 1, aqui o tamanho do lado do quadrado, mais x desse lado, mais x desse lado. Vai ficar 1 mais 0,56 mais 0,56. Isso aqui vai me dar o valor de 1 mais 0,56 mais 0,56 vai dar 1,12, que é igual a 2,12. Olhando nas alternativas, vai ser a alternativa B, 2,1, mais próximo de 2,1.